Agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui explicando o sistema para vocês, gente. Eu acho muito importante esse trabalho que o IEPTB está fazendo. Eu acho que, por mais que tem também o papel da CRA de cobrar, eu estou tendo a oportunidade agora de colaborar com vocês, mostrando como é que cada um vai poder controlar isso internamente, sem precisar, digamos assim, ter uma cobrança. Não sei, eu pelo menos não gosto de cobrança, não gosto que ninguém me cobre. Então, fico feliz de estar aqui. Então, eu vou tentar agilizar já. Ok. Continuando de ontem, ficou um pedido também para a gente mostrar como é que faz a confirmação na comarca que não tem sistema. Então, eu estou aqui numa comarca que não tem sistema, a gente tem uma remessa para confirmar. É o cartório de Altamira. Lembrando, gente, que esse aqui é um ambiente de teste, tá? Então, essas informações aqui não são verídicas. E eu vou mostrar aqui como faz a confirmação rapidamente, logo em seguida a gente continua a falar dos retornos. Então, assim como o outro cartório que eu estava mostrando ontem, que era o de Santarém, os perfis manuais também eles vão ter aqui na tela de cobrança tudo que está pendente. Então, logo aqui de cara, a primeira coisa que aparece é justamente isso, ó, confirmar remessa. Tem um arquivo com 4 títulos aqui que está faltando confirmação. Você pode clicar aqui no olhinho e já vai direto lá para a tela. Ou então, tem aqui a opção confirmar remessa. Assim como nas outras telas que eu mostrei para vocês, o que aparece listado logo é o que está pendente, então aqui ó, não está confirmado. E se já tiver sido confirmado e não estiver aparecendo aqui, você vem e filtra aqui pela data que você quer. Então é simples, você vem aqui confirmar títulos. E aí para cada título, ó, você tem um botão aqui de devolução, que é esse vermelho, e tem aqui o de confirmação. Se você quiser imprimir os títulos, como ele não tem aqui, por exemplo, o download da remessa, igual no outro cartório, ou no outro perfil de cartório, para você baixar a remessa, você vai poder conseguir imprimir aqui na parte de confirmação. Então, aqui na confirmação, eu posso imprimir a ficha de cada título individualmente, ou de todos. E aqui tem todas as informações do título. Então, rapidamente aqui, para devolver, clico na devolução. Informo aqui o motivo. E a ocorrência, que pode ser devolvido com custas ou sem custas. Se eu não me engano, talvez para vocês só vai poder devolver sem custas. O pessoal da CRA vai poder confirmar isso aí. Nesse caso aí, Lemuel, tem que analisar se o título é postergado ou não, né? Se ele for postergado, né, como é uma análise formal, essa devolução é devolvido sem custas e aqui o parâmetro da CRA já não adiciona as custas. Se for não postergado, tem uma cobrança. Show. Lembrando que aqui ele mostra, ó, quando você vê a ficha do título, a visualização do título, ele tem a coluninha aqui, ó, postergado, sim. Ok? E para confirmar, clico aqui no botãozinho verde e vou adicionar o protocolo e a data do protocolo, que no caso é a data do ato mesmo, não necessariamente a data que você vai enviar, porque coincide, na verdade.
Eu vou colocar os outros aqui só para mostrar para vocês o final do processo. E lembrando, gente, que quando tem a devolução, tem que ir lá na consulta título, igual a gente mostrou ontem, né? Consulta título, e anexar lá o documento do motivo da devolução. Pronto. Depois que todos os títulos estão confirmados, aparece aqui o botãozinho. Você clica para poder confirmar a remessa, para finalizar aquela remessa. Então é bem simples. Aí, por mais que você faça manual aqui, o banco, o apresentante, enfim, ele vai receber o arquivo lá certinho. E assim como nos outros lá, você pode consultar o que está pendente, né? Aqui nessa parte de remessa não confirmada. Você pode ir acompanhando aí remessas que até hoje não teve a confirmação enviada. E do mais não tem diferença em relação ao outro que a gente já apresentou ontem. Ok? Eu acho que tem uma dúvida aqui. É a nota devolutiva da Via Guiar, Lemuel, quando você fala em anexar o documento no ato da devolução do título, a qual documento se refere? É que ontem a gente falou dessa parte, a mãe me explicou bem, essa questão da nota devolutiva, que é um documento que basicamente ele explica ali com mais detalhes o motivo da devolução. Porque só o motivo que é informado no sistema, às vezes ele não é completo. E eu vou mostrar de novo rapidinho, não sei se você estava ontem. Você estava ontem, Davi? Davi, aqui. Vai ter muito aqui. Enfim, vamos seguindo. Depois se terminar, eu mostro. Ok, gente. Então, só um minutinho, Lemuel, só um segundo, só para eu entender, porque eu tive que ir ao banheiro rapidinho. A gente está em que parte? Que eu estou meio perdida. Eu terminei de explicar agora a confirmação manual para cartório sem sistema e fiz um lembrete aqui em relação à nota devolutiva. Perfeito, tá. Cartório virtual, o mesmo processo, ou cartório manual, o mesmo processo, é só ir lá na consulta do título, em observações e fazer anexar o arquivo lá. Obrigada. Show. Então, lembrando de ontem, a gente estava seguindo, digamos assim, a cronologia da lei, né, da 9492, e a gente estava falando de pagamento. Beleza? Então, o próximo aqui é do protesto. Então, eu vou mostrar aqui rapidinho o que a gente tem para o cartório em relação a isso. Lembrando, aqui, como eu falei, você consulta o título, observações do título. Aqui você anexa. Se quiser, eu posso explicar com calma melhor depois. Beleza, então, para a parte de protesto, o cartório vai ter duas possibilidades, no caso. Ele vai ter o envio do retorno, que é algo tradicional que você já conhece, sem segredo algum. No caso aqui dos cartórios manuais, eu tenho a opção de gerar retorno. Eu acredito, inclusive, que a gente até liberou, acho, quando eu tive aí. No caso do pagamento. Retorno do pagamento, Lemuel.
Protesto. Agora eu estou falando de protesto. Mas eu não entendi o retorno do pagamento, gente. Onde que tá? Eu vou em retorno, gerar retorno do pagamento. Não, eu passei o do pagamento, que eu já tinha finalizado ontem. Isso aqui, esse gerar retorno, é porque eu estou mostrando um perfil de cartório que ele é manual. Eu vou entrar de novo no outro que a gente estava ontem. Ele é tudo na mesma tela, todo retorno vai ser na mesma tela. Ou upload, né? No caso. É o manual que você está falando, né? Tá, desculpa, tá. Isso, beleza. isso. Ok, como eu estava dizendo, então, basicamente, para a parte de instrumento, de protesto, para vocês vão ter que fazer o envio do arquivo. Como eu falei, não é segredo, eu acredito que é o rotineiro já para vocês. E o que vai ter de diferente aí para vocês é a questão aqui de instrumentos pendentes. No caso, como vocês ainda estão fazendo o envio do instrumento físico para a CRA, quando tem alguma pendência, ele aparece aqui. Então, o que é que vai aparecer aqui? Vai aparecer, se tiver um retorno de protesto enviado no decorrer do período, né? E não tiver, a CRA ainda não tiver recepcionado o documento. Então, mas eu já fiz o envio. Mas tem que esperar, no caso, a CRA poder fazer o processo de dar baixa lá no sistema. Então, por mais que você já tenha enviado, tem que aguardar um tempinho aí para a CRA poder fazer esse processo. Aqui tem também a parte de upload de instrumento, mas eu acredito que vocês não estão fazendo esse upload aí no sistema. Isso daí seria instrumento eletrônico, Lemuel? Instrumento Isso. eletrônico só sem PROT aqui no Pará. A gente não está fazendo via CRA. Uhum. Mas ele já está aceitando o padrão da Semprot aqui também. No caso, Mas esse instrumento eletrônico da CRA, Lemuel, ele vai ser consultado aonde? Ele vai ser consultado pelo apresentante dentro da CRA, é isso? Isso. Ele aparece tanto para o apresentante quanto aí para vocês. Entendi. E para os cartórios também. Tanto na consulta de título e consulta retorno, tem o botão das imagens, ele aparece lá. Então, talvez para os convênios que eles não mandam ainda para convênios locais, no caso, que eles não utilizam a Semprot para poder receber isso, esse preço é interessante. Então, como é um padrão aí que vocês já geram no layout Semprot, pode ser uma alternativa. Então, por exemplo, eu tenho um caso de um estado, não lembro agora exatamente qual estado, que os convênios, assim, a maioria dos convênios grandes lá já estão se recusando a receber o papel, enfim, eles não querem mais receber o papel. Então, só para ficar bem claro, a pessoa pode utilizar o XML que ela envia via Semprot e enviar também aí na CRA, que ele vai dar certinho, não vai ter que criar um outro layout para a CRA não, né? Não. Entendi, legal. Então é muito bom isso daí, a gente saber que ele pode fazer esse envio, porque esse envio XML da Semprot, hoje ele está sendo enviado via Semprot, independente do convênio, entendeu? Então ele é enviado via Semprot. Só que essa disponibilização na CRA, ela é interessante também. Mas os cartórios aqui eles fazem, independente do tipo de convênio, o log lá na Semprot também. Isso é até uma coisa que você já pode oferecer para os seus convênios, tá? Se você quiser eletrônico, a gente já tem, né? É só passar a mudar. Já gera. Eu acho que esse instrumento basta na Semprot. A gente não conseguiu nem a adesão 100% dos cartórios aqui na Semprot. Eu acho que é mais uma ferramenta. A gente pode continuar com a Semprot enviando o instrumento para lá. A gente já tem coisa demais. Acho que a gente pode pular isso aqui. Entendi. Show. Então, continuando, gente, como eu falei, retorno de protesto é o envio normal, upload, retorno. E você tem essa tela aqui, instrumentos pendentes, que você vai conferir o que de instrumento está pendente aí para poder realizar um envio na CRA, entendeu? Então, como eu falei, por mais que a CRA às vezes ligue ali cobrando, você também consegue ver
na sua própria tela. E, por último, o retorno de cancelamento. O retorno de cancelamento também, como eu falei, é o envio tradicional, enviar o arquivo aqui com os retornos dentro. E você também vai ter aqui a opção... Ô, Lemuel, querido, deixa eu te fazer só uma pergunta. Você está falando dos cartórios sem sistemas ainda, é isso? Não, eu já estou aqui com sistema. Eu só não aprofundei nessa parte do envio do arquivo, porque eu imaginei que talvez não fosse o caso, mas se vocês quiserem eu posso... Não, tudo bem. Eu só queria entender, na verdade, se você estava... que você não falou, ó, isso aqui é com sistema e esse aqui é sem. Eu estava precisando entender ainda melhor, mas tudo bem. Pode continuar. Tá. Eu estou mostrando aqui o com sistema, tá? Assim que eu concluir, eu já vou para o sem sistema. É porque a diferença vai ser pouca. Eu vou concluir essa parte com o sistema e já vou mudar lá para o outro perfil. Isso, Lemuel. Você pode, então, concluir toda a atividade de um cartório que utiliza sistema e depois você foca nas diferenças sem sistema separado, né? Depois que você concluir aí. Legal. Isso. Ok. Então, como eu estava falando, seguindo ainda o ato aqui, a questão da lei, a gente vai ter aqui os retornos de cancelamento. Então, tirando o tradicional upload do arquivo, você vai ter aqui a opção de baixar os pedidos de cancelamento, no caso dos sistemas ou dos cartórios com sistema. E também de consultar aqui, consulta cancelamento, você pode consultar o que está pendente. Ela é bem parecida com a que eu mostrei lá de desistência. Você tem alguns filtros aqui pelo protocolo, devedor, pelo período da solicitação ou o período que você fez o retorno. E o filtro aqui da situação, por exemplo, pendente e, por exemplo, suspenso judicialmente. Eu não sei se vocês têm aí suspensão judicial. E efetivado com ou sem retorno e recusado. Então, você pode controlar também por aqui, por essa tela de consulta. E ainda assim, lembrando que essas pendências elas vão aparecer na página inicial. É assim que você loga no sistema, vai aparecer aqui. Se tiver cancelamento não baixado, ó, aqui, ó, download cancelamento. Tem 5 arquivos de cancelamento, 7 títulos. Você clicando aqui, ele já vai mostrar todos esses, que você ainda não fez o download. E aqui são os que estão pendentes de efetivação. Lemuel, qual é a diferença do download de cancelamento e pendente de efetivação? É porque eu posso ter baixado o arquivo de cancelamento com a solicitação de cancelamento, mas ainda não lavrei o ato e não mandei o retorno. Entendeu? Então, o download de cancelamento é o que eu ainda tenho que baixar, é isso? Isso. Você ainda nem pegou o arquivo de cancelamento para poder importar no sistema, enfim. Ainda nem baixei, né? Nem baixei, é isso? Exatamente. E o pendente de efetivação eu baixei, mas eu não dei tratamento para aquele título, é isso? Ou não baixou também. Não teve tratamento, independente do download. Tá, entendeu? então o pendente de efetivação eu baixei, mas eu não dei uma resposta para a CRA em relação a ele, é isso? Isso. Ou não baixou e, consequentemente, também não deu a resposta. Entendeu? Ele não vincula o download do cancelamento. Tá. Só o fato de não ter mandado o retorno, ele já fica como pendente. O apresentante solicitou e o cartório ainda não fez o retorno, então fica pendente automaticamente. Tá, aí aqui você veio em consultar cancelamento, onde é que foi que você foi? Consulta, cancelamento, é isso? Isso. E aí aqui tem um filtro da situação, eu coloco pendente e coloco uma data. Ou então, como eu disse, na página inicial, ele vai aparecer listado aqui. E quando você clica na lupinha, ele já vai te redirecionar direto para essa tela com todas as pendências. Certo.
Ficou claro para todo mundo a diferença entre uma solicitação de cancelamento e autorização de cancelamento? Isso eu queria saber para o pessoal se está claro isso, porque isso é bem importante. A autorização de cancelamento e a solicitação. Tá claro para as pessoas isso? Qual que a gente tem que esperar? Tá dizendo que não ficou claro. Estou ouvindo aqui que não ficou claro. Tá. Então, eu explico. Aonde é que vai para ver tá claro, se tem não está claro. Vamos lá, Lemuel. Onde é que tem que mostrar? Aonde é que tem a autorização e aonde é que tem a solicitação de cancelamento e qual a diferença de um e outro? Onde é que a pessoa tem que ir na CRA? Beleza, mostro agora. Eu vou explicar primeiro o conceito, né? Então, a autorização, como o próprio nome já diz, ela autoriza o cartório a efetivar o cancelamento ou a desistência, porque também tem autorização de desistência, só não é muito usado. E com a autorização, o cartório vai receber aquela informação e vai aguardar o devedor e ao cartório pagar os emolumentos para poder, assim, cancelar. Inclusive, alguns colegas aí mostraram que eles entram em contato com os devedores, lembrando eles de fazer o pagamento dos emolumentos para poder cancelar a dívida, porque só ter, digamos assim, só ter pagado a dívida lá junto ao apresentante não tira o nome dele do protesto. Essa é a autorização. Essa é a autorização. Impostos em geral, tributo em geral, pessoal, fazenda pública em geral. Foi protestado, o devedor vai até a Cefa, por exemplo, paga o tributo lá e a Cefa manda automaticamente para a gente, no nosso sistema, uma autorização de cancelamento. Você não vai cancelar antes do devedor te procurar e pagar os emolumentos. É só uma autorização. A gente falou isso ontem. Isso é a autorização. Você aguarda o devedor ir pagar os emolumentos para você dar baixa no protesto. E aí a gente deu a ideia, inclusive, de notificar, fazer a comunicação novamente daquele devedor, dizendo, até mandei o modelo, eu acho que foi para a Patrícia, não lembro para quem que eu mandei o modelo do meu comunicado aqui, que diz mais ou menos, chegou uma autorização de cancelamento aqui, mas você precisa comparecer ao cartório, caso contrário, seu nome continua protestado, o seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, Serasa, Boa Vista. Eu mando uma mensagem assim e geralmente o pessoal vem pagar e aí pagando a gente vai dar baixa no protesto. Isso é autorização de cancelamento. Normalmente ocorre com todas as fazendas públicas. A gente recebe uma autorização. Pode continuar, Lemuel. Isso. E aí, para vocês, ela aparece aqui em consultar autorizações. Consultar autorizações. Beleza. Isso. E aí, por exemplo, você quer pegar a pendência... Vocês olharem, porque às vezes tem um monte aí. Aí você pode pegar e notificar esses devedores todos e você vai receber uma taxa grande de cancelamento aí do protesto. Exatamente. Eu vou mandar um modelo no grupo agora do comunicado que eu envio aqui. Então, só vir aqui nessa tela e é padrão igual às outras que eu já expliquei de consulta. Você tem várias informações aqui para filtrar, seja o apresentante, protocolo, devedor, enfim. E aí, por exemplo, você quer pegar as pendências, coloca um período, não sei, do ano passado, vai conferindo isso aqui e ela vai sair da pendência quando você mandar o retorno de cancelamento, ou de autorização, ou de desistência, perdão. Então, como eu falei para vocês, tem esses dois tipos de autorização, desistência e cancelamento. Essa é a mais comum. Oi. Lemuel, interessante observar aí nessa tela que você está, para os cartórios que não têm sistema ou têm internet deficitária, que eles podem exportar um arquivo Excel, né, com todas essas autorizações e manter, né, lá no cartório,
no caso de algum devedor ir lá fazer esse cancelamento, ele fazer uma consulta de forma mais offline, né, mais objetiva, não precisar necessariamente entrar, né, que não baixa esse arquivo. Então fica a dica aí para o pessoal que vocês podem ir aí nesse terceiro botão e exportar em Excel essa consulta de anuências, né, de consulta de autorizações, e manter isso no computador. Aí no momento em que um devedor vai aí no cartório, né, vocês podem fazer a consulta diretamente nesse Excel e vai fazendo essa atualização semanal, a cada 2 dias, para uma eventual falta de internet ou indisponibilidade, algo do tipo, né? Uhum. Então, basicamente o fluxo é esse, né? Chegou o devedor ao cartório. Ah, eu paguei minha conta de luz. Eu não sei se vocês têm convênio com um órgão que cobra a luz. Aqui tem, né? Você pega, qual é o seu documento? Filtra aqui o documento. Temos a Equatorial, um convênio com a Equatorial, que é a antiga CELPA aqui. Temos sim. Uhum. Então você vem aqui, pega o documento dele e vê se tem autorização. Se tiver autorização, já olha lá quanto que é o valor dos emolumentos, já informa para ele, paga, gera o retorno, enfim, cancela e tá tudo certo. E como o pessoal bem lembrou, é interessante, inclusive, até mesmo ir atrás desses devedores. Então, cada um depois aqui, pode ir consultando aí quem é que pode, quanto você tem de pendência, o que você pode ir atrás, consultar autorizações, pega aqui pela situação pendente, né, e bota um período considerável aí, vai por períodos, bota de um mês, bota de outro, enfim, vai até seguir. E agora eu vou falar da solicitação de desistência. Ela é, digamos assim, ela é como se fosse realmente uma carta de anuência. Então ela tem você não tem que esperar o devedor comparecer ao cartório. O apresentante te mandando a solicitação de desistência, ou de cancelamento, perdão, tem que acatar imediatamente. Como eu estava explicando ontem, alguns estados, inclusive, eles cobram antes. Não sei, o apresentante, por exemplo, liga no cartório, vê qual que é o valor, faz a transferência antes de mandar o arquivo. E aí, para vocês, a Moema estava explicando que os convênios locais eles vão fazer esse pagamento para a CRA e vai ser feito a vocês até o dia 10 do mês seguinte. E para os nacionais é no dia seguinte, né? Me corrijam se eu estiver equivocado aí. Mas essa parte mesmo, isso mesmo, Lemuel. Isso. Mas essa parte das custas, então, ela vai ficar a cargo da CRA. E o que vocês têm que fazer é informar no retorno, com a ocorrência de cancelamento, o valor de emolumento daquele título. O que você tem que cobrar daquele título. Então, como é que eu confiro aqui o cancelamento? Agora, sabendo a diferença. Eu posso baixar um arquivo de cancelamento nessa tela. Cancelamento, download cancelamento. E importar no sistema. Se por um acaso o sistema de vocês não estiver preparado aí para importar esse tipo de arquivo, que é o arquivo CP, você pode ir controlando também pela tela de consulta cancelamento. Que vai ter o filtro semelhante às outras telas que a gente mostrou. Você pode filtrar o que está pendente, como o Jefferson sugeriu, talvez você quer manter o arquivo no cartório para eventual falta de internet, você pode ir filtrando-os no mês a mês e ir salvando a planilha do movimento do mês ou de um dia específico, por exemplo. Nesse caso aqui, Lemuel, só me atualiza aqui. Nesse caso, eu estou em consulta de cancelamento. O cancelamento é aquele que a gente não pode esperar. A gente tem que fazer o cancelamento do protesto, tá, pessoal? Então, aqui na barrinha do lado, da esquerda, consulta, você pode consultar as autorizações para cancelamento do protesto, que é aquele caso, geralmente, de fazenda pública, que você vai esperar o devedor comparecer no cartório para pagar as custas, e você pode consultar o cancelamento. Consultar cancelamento
são os casos que você vai cancelar antes de receber as custas. Se for convênio nacional, você vai receber dia mais um na sua conta. Se for convênio estadual, você vai receber nos 10 dias do mês subsequente. Correto, Jefferson? 10 dias, dos primeiros 10 dias do mês subsequente, não é isso? Exatamente, doutora. Geralmente é repassado justamente no dia 10. É até o 10º dia do mês subsequente. Até o 10º dia. Então, pessoal, na aba ali na esquerda, consulta autorizações, é o que vocês podem verificar que já está autorizado da baixa no protesto, mas que você não vai dar enquanto o devedor não vier pagar. E você pode utilizar como estratégia no seu tabelionato a notificação do devedor para que ele compareça e pague. Eu mandei um exemplo lá no grupo agora. Eu nem falo na minha comunicação assim, olha, tem uma autorização aqui, eu não falo isso. Eu falo, ó, você está com o nome protestado, compareça aqui para pagar, porque senão seu nome vai continuar no Serasa, no Boa Vista. Eu falo assim. E aí eu tenho recebido uma taxa grande de pessoas que procuram, aí pagam, aí sim eu dou baixa. Aí você tem que consultar também diariamente na sua CRA, cancelamento. Consultar cancelamento, se tiver o cancelamento aí, você tem que cancelar o protesto. E se for um convênio nacional, você vai receber dia mais um. Se for estadual, até o 10º dia útil do mês subsequente. Esse aqui, o cancelamento, é aquele que você não vai esperar o devedor pagar, porque o pagamento é por meio da CRA. Ela vai depositar na sua conta os emolumentos, nesse prazo que eu falei, dependendo se o convênio é estadual ou nacional. Tá entendido? Vocês entenderam, pessoal? O que ela falou aqui? Ó, no nosso cartório, nessa aba de consulta, cancelamento, só tem títulos de órgãos públicos. Nesse caso, órgãos públicos vão pagar esse cancelamento de quem... Não, o órgão público não paga. Quem paga... Provavelmente é cancelamento por remessa indevida. Exatamente, é diferente. Se está aqui na aba, Cidiane, se está na aba de cancelamento, deve ser remessa indevida, que é outra coisa. Houve uma remessa indevida, geralmente eles justificam isso, eles mandam alguma decisão, alguma coisa, aí é uma outra questão. Não é o caso de ter havido uma negociação do tributo, alguma coisa. Isso. Então... Moema, às vezes fica um pouco confuso para a gente pelo fato de misturar os dois casos. Eu não sei se o pessoal lá do protesto concorda, mas às vezes fica confuso. Eu não sei se no futuro pode separar. Só para deixar a observação. Quando tem a remessa indevida, Emílio, geralmente no corpo, ele explica isso. E a gente tem conversado com os órgãos, porque o que acontece? Existia o Leandro não está aí, né, para explicar um pouco melhor isso. Essa questão da remessa indevida, Jefferson, está variando de órgão para órgão, porque existia um convênio que foi firmado ainda com o tribunal e eu acho que... É um acordo de cooperação. Isso, aí dizia que nós abríamos mão daquele emolumento, não é isso? É isso mesmo, o Tribunal de Justiça com as prefeituras municipais do estado do Pará. Então, essas CDAs, ela tem um diferencial na CRA, que quando elas são solicitadas o cancelamento, ela vem com uma justificativa. Necessariamente, quem solicita esse cancelamento tem que cadastrar uma justificativa, né? Então, mesmo que o cartório devolva esse retorno com um valor de emolumentos, esse valor de emolumento vai ser zerado automaticamente pela CRA, porque é um padrão. E aí, sempre que houver essa solicitação com a devida justificativa, o cancelamento ele é gratuito. Vamos botar assim, né? Não é gratuito, mas ele não é cobrado, não é pago pelo... Esse é um acordo de cooperação firmado com o Tribunal de Justiça ainda na administração anterior, onde tem uma cláusula lá dizendo que a gente abre mão desses emolumentos. Foi uma coisa, eu acho uma coisa que foi ruim. Mas, geralmente, quando está aí nessa consulta de cancelamento e tem órgão público, é por conta dessa questão de remessa indevida. E, geralmente, tem tá aqui, olha aí, um exemplo aí na tela para gente. Ela vem de... Tem até um filtro aqui, remessa indevida. Sim. E como a gente comentou, geralmente vai ser de órgão público, eu acho que quase todos os casos. E é bem, digamos assim...
não sei, às vezes ele mandou a protesto, mas não deveria, e ela é marcado automaticamente como remessa indevida, quando é esse tipo de apresentante. E aí esse apresentante ele só pode mandar cancelamento por remessa indevida, ele não pode mandar sem ser por remessa indevida, que seria a modalidade onde ele vai fazer o pagamento. Então, atentar aqui, no caso, quando tiver lá, a essa última coluna, o que está marcado? É remessa indevida? Sim ou não? Então, ela vai estar escrito sim aqui, você pode filtrar também para procurar. E, por exemplo, ó, Prefeitura Municipal. Então, remessa indevida. Ele não vai pagar essa parte. Olha, pergunta, ó, e quando ela não é remessa indevida e é de órgãos públicos, quem paga o cancelamento? Provavelmente foi Cristiane, viu. Cristiane, gente. as CDAs que possuem essa previsão de pagamento, de não pagamento, elas só fazem esse cancelamento por remessa indevida. Os órgãos públicos que, porventura, não têm essa prerrogativa, vamos dizer assim, eles não fazem solicitação de cancelamento. Né? Existe um bloqueio lá no sistema deles, eles não fazem esse... por exemplo, agora, nós estamos aí, como todos sabem, às vésperas de fechar o convênio, começar a enviar títulos pelo DETRAN. Então, aqui, a gestão de TI está fazendo um alinhamento lá com o DETRAN, para que haja um bloqueio no sistema deles, justamente porque o DETRAN não vai gozar dessa prerrogativa de cancelamento por remessa indevida. Entendeu a diferença, Cristiane? Cristiane, só complementando o que o Jefferson está falando, quando é o caso de não ser remessa indevida, quem paga o cancelamento, o que vai chegar para você, se não for uma remessa indevida, é uma autorização de cancelamento. Isso. O que o órgão público vai dizer com isso? Vai dizer assim, olha, o devedor já compareceu aqui e quitou o imposto. Está autorizado o cancelamento dele, mas você não vai cancelar até o devedor e pagar as custas. Gente, qual é o sentido do título postergado? A gente sabe que agora a gente tem uma postergação universal que veio pelo provimento 86, que traz a gratuidade do protesto para o credor, né? Numa maioria dos casos. Mas a gratuidade para órgão público já existia há um bom tempo aqui no Pará. Como é que qual é a lógica? A fazenda pública, que é a credora, não paga nada. Então, tudo que ocorrer, se ocorrer, quem paga é o devedor. Então, entrou o título postergado, é uma CDA, é um título público. Entrou. Passou um tempo, houve o pagamento antes do protesto, quem paga? O devedor. Não houve pagamento, protestou. E aí, se houver a questão do cancelamento do protesto, quem vai pagar? Sempre é o devedor que vai pagar. Se não for uma remessa indevida, o que você vai receber de fazenda pública é uma autorização de cancelamento. Isso quer dizer, essa é justamente a diferença que a gente está explicando, de autorização para o cancelamento em si. A autorização do cancelamento, você vai tentar entrar em contato com o teu devedor, seja via web, por WhatsApp, telefone, ou mandando a notificação, que eu até mandei um modelo aí, se vocês quiserem, no grupo, mandando para o devedor, dizendo, ó, compareça aqui para cancelar seu protesto, tal, tal, tal. E se ele não comparecer, você não vai cancelar, vai deixar o protesto lá dele rolando, mesmo que você tenha recebido uma autorização da Fazenda Pública. Então, respondendo a tua pergunta, e quando ela não é em remessa indevida e de órgão público, quem paga o cancelamento é o devedor. Se ele não pagar, você não dá baixa no protesto. Você só vai dar baixa no protesto sem o pagamento dos teus emolumentos, se você for aqui do lado em consulta cancelamento, porque daí é um convênio, e aí quem se responsabiliza de pagar é a própria CRA. Se responsabiliza como? Ela que repassa o valor para vocês. Então, se for consulta aqui na barra esquerda da CRA, consultar a autorização, você não vai cancelar antes do devedor comparecer. Consultar cancelamento, você vai cancelar e você vai receber o seu dinheiro na conta do cartório
Se for um convênio nacional, dia mais um dia. Se for um convênio estadual, até o 10º dia do mês subsequente. Cristiane, você entendeu isso? Cadê a Cristiane? Entendi. Valeu, tá. Então, só completando... Oi. Moema, só para ser advogado do diabo aqui, só um minutinho que tem uns cachorros aqui. Só para ser advogado do diabo aqui, lembrando que todo procedimento está sempre podendo melhorar, né? Porque no caso do Estado, da Procuradoria Nacional, Estadual, eles têm sido um pouco irresponsáveis de mandar muitos títulos de forma errada e depois eles ficam pedindo para ser retirado o título, né? E a gente já teve todo aquele custo de imprimir o título, botar selo, mandar para o motoqueiro vai até a pessoa, tá? E depois eles descobrem, pede para a gente tirar. Então, a gente tem um baixíssimo retorno dos títulos estaduais, infelizmente, e muitos deles foram retirados, e a gente sabe que foi retirado porque eles mandaram errado. Eu tenho uns casos daqui da Vale que são escandalosos. Nesse sentido, pode falar. Nesse sentido, mas Vale não é fazenda. Não, títulos em que a Vale eram títulos altíssimos, em que a Vale era devedora, né? O Estado do Pará era credor, e eles mandaram os títulos, nós tivemos todo o trabalho, a Vale aqui é longe, nós tivemos que andar bem longe para poder intimar, voltamos e tal, e eles simplesmente mandaram tirar. Ah, não, a gente errou. Né? E Nesse muito sentido, ruim. a primeira coisa em relação à remessa indevida, a gente só pode cancelar o protesto sem custo se vier uma justificativa. Tem que vir uma justificativa, tem que vir alguma manifestação. Não é só assim, é a remessa indevida, não é para dar baixa no protesto se não tiver uma justificativa. Número 1. Número 2. Esse acordo de cooperação foi feito na gestão passada e a gestão atual está tentando rever isso com o tribunal, tá? Então a gente não está parado nisso aí. Só que não é uma coisa tão simples de rever isso. Não é tão simples. Não, claro. É só para... Como eu brinquei, é só para bancar o advogado do diabo, para lembrar que essa questão tem dois lados, né? Porque senão como você estava passando, estava parecendo assim, gente, o Estado tem que baixar e tal, e nós não vamos receber. É só para dizer, inclusive, você poder esclarecer que a gente está preocupado, sim, com esse fenômeno, né? O Estado tem um bônus e não tem nenhum ônus, né? Sim, sem dúvida. Obrigado, desculpa. Tudo bem. Acho que pode dar sequência, Lemuel. Ok, obrigado. Só completando, então, ó, esqueci seu nome. Cristiane. Se tiver nessa tela de consulta e cancelamento, for órgão público e remessa indevida não, no caso, então, como ele mandou errado, aí você pode acionar a CRA, que eles vão orientar o apresentante a mandar autorização, mas eu acredito que não é algo comum de acontecer, não. Mas, se for o caso, eu acho que o pessoal da CRA vai poder te ajudar nisso. Ok, então, em relação aos arquivos, não tem mais nada que tenha envio no sistema. Então, vou falar aqui agora da questão que a Cida, inclusive, estava tocando um assunto agora, que é a relação de título sem retorno. Então, retorno em atraso, que é algo muito importante aí para vocês, né? Então, aqui na tela de retorno, eu tenho aqui, ó, gestão de pendências, e aqui vai aparecer tudo que está em atraso. Além disso, também aparece aqui, ó, título a título, diferente das outras pendências, que ele aparece aqui o total, a gente fez um modo aqui para evidenciar mesmo, título a título, tudo que está pendente de atraso. Então, quando você vem aqui nessa tela de gestão de pendências, isso aqui, gente, tanto para cartório manual quanto sistematizado, tá?
Todos têm essa tela aqui, gestão de pendências. Você tem aqui, ó, a lista de tudo que está pendente com relação à data da apresentação do título. Então, por padrão, ele está aqui há mais de 30 dias, que ele é um padrão que a CRA também usa para cobrar. Se eles mudarem lá nas configurações da CRA, muda aqui para vocês, mas vocês podem filtrar mais. Então, por exemplo, ela falou lá que está mais de, mais 120 dias. Se você quiser saber se tem coisa a mais 120 dias no seu cartório, você vem aqui e coloca, ó, apresentados a mais de 120 vai mostrar aqui para vocês. Então, você pode, por exemplo, definir aqui qual que é a sua prioridade. Entendeu? Então, muito importante, ó, não tem muito segredo. Mais 120 dias, mais de X dias que seja. Não, espero que ninguém não tenha mais de 120 dias no estado, porque isso é um absurdo. Nem sei se tem alguém. Não vai ter ninguém com mais de 120 dias, não, gente. Procura aí, com mais de 5 dias já pode começar a preocupar, pelo amor de Deus. Não, mas aqui é da data da apresentação. Ah, tá. Então, mais de 30. Mais de 30 já ficou o negócio vermelho. Já tá horrível. Mais de 30. Isso. Então, essa tela aqui, ó, para o pessoal da CRA, mostra todos os cartórios e eles provavelmente devem atuar nisso, ficar atento a isso. Então, é interessante. Suelene falou, fazer um filtro nos títulos e agilizar. Não sei se eu entendi. Iria agilizar, seria isso? Porque se for isso, aqui também você pode filtrar pelas informações do título também. Tem aqui, ó, filtro por apresentante, devedor, nosso número do título, protocolo, tipo da espécie. Então, você filtrando aqui Maria. Sempre tem Maria. Pode ser também um protocolo, enfim. Pronto, vai te dar aqui a relação, através da consulta do título, do que está sem retorno. Isso responde, Suelene? Então, completando, tem essa opção aqui. Além disso, gente, tem relatório disso, tá? Então, eu vou ir logo para a parte de relatórios. Então, tem aqui, ó, um relatório de títulos sem retorno. Se você quiser considerar um período, por exemplo, da remessa do mês passado, das remessas de janeiro, enfim, ou então usar igual está lá na tela, que é a opção de dias. Seria apresentados a mais de 120 dias, por exemplo. A partir de... Esse filtro é muito interessante para você saber se seu cartório está com atraso. É muito bom. Uhum. E aí, a partir de... Isso aqui é para colocar uma data de corte em relação à remessa, porque às vezes tem cenários em que, não sei, por algum outro motivo, o cartório não mandava o arquivo, aí passou a mandar, e aí fica essa pendência, mas como é de coisa antiga, vocês não vão mais mandar esse retorno. Então, você pode colocar aqui uma data de corte, a data da remessa, e imprimir aqui tanto uma opção, por exemplo, sintética, que ela vai te trazer mais os números ali, quanto uma analítica, que ela vai te trazer mais no detalhe o que tem lá. Ó, a opção sintética, ele vai te trazer os números, e na opção analítica, ele vai te trazer título a título mesmo. Então, vocês têm 3 modos de conferir o que está sem retorno. Na página inicial, na parte inferior da tela, aparece lá todos os títulos sem retorno.
aqui em retorno, gestão de pendências e também no relatório. Alguma dúvida em relação a essa parte de conferir o que tem de pendência para vocês, visto que foi um tema até bem destacado lá pela Cida? Acho que não, né, pessoal? Podemos seguir, né, para o protesto, né? Show. Então, avançando aqui, já falei dos envios de todos os arquivos, a gente já falou de tudo que tem em relação à lei. Oi. Só uma dúvida. Pode falar. Voltando aqui na CRA, eu tenho uma dúvida. Quando você está na CRA, coloca a tela aí, por favor. Aí o título, ele foi protestado, tá? Porque a gente estava vendo ali a questão da autorização e do cancelamento. Uhum. O título, você verificou o cancelamento, verificou se tem autorização. Aí, para eu dar o retorno disso para a CRA. Quando há o protesto em si, eu tenho que dar retorno do protesto? Isso. Quando há o protesto, você dá um retorno. Eu dou retorno do pagamento, retorno do protesto, retorno Isso. de retirada. Exato. Né? Então tá. Só o caminho. Eu dou a confirmação do apontamento, eu dou retorno de retirada ou desistência, que é a mesma coisa, retorno de pagamento, me corrija se eu estou errado, retorno de protesto, Isso. Né? Retorno de cancelamento do protesto também? Também tem. Inclusive, eu vou até mudar aqui o perfil logo. Deixa eu mudar aqui qual foi. Então, pessoal, toda fase que o título tiver no seu cartório, você tem que dar o tal do retorno na CRA. É isso que os apresentantes cobram bastante aí. É comum, eu já vi em vários estados, ter o... Ah, mas esse título aqui já foi cancelado, ele já foi protestado e eu não entendo por que o apresentante está cobrando. Se não mandar o arquivo para ele lá, se não der o retorno, ele não vai saber que já foi efetivado no cartório. Entende? Inclusive, eu voltei aqui agora, gente, rapidamente, para o perfil de cartório sem sistema, para mostrar como é que esse cartório sem sistema faz retorno. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Temos muitos cartórios aqui sem sistema. Quem não tem sistema, tem como falar, eu não tenho sistema, ou está todo mundo com sistema? Para dar retorno, essas coisas. O pessoal consegue dar esse feedback para mim no chat? Ou, Jefferson, você tem uma noção de quantos cartórios nossos no estado não tem sistema? Moema, pode mandar no seu particular. Às vezes a pessoa pode ficar sem graça de dizer em público que não tem sistema. Eu vou seguir porque o que eu quero mostrar aqui também está disponível para os que têm sistema e por alguma eventualidade não gera determinado retorno. Então é muito comum com cancelamento. Eu não sei se é comum no estado de vocês. Mas é comum o cartório ter lá, eu gero um arquivo para protesto, para pagamento, mas não gero arquivo para cancelamento. Meu sistema ele só gera um retorno, ele já gerou de protesto, ele não vai gerar um outro de cancelamento. Então, o que foi disponibilizado? Já teve o feedback aí de pessoas que não têm sistema, então eu acho importante mostrar como é que dá o retorno para quem não tem sistema. Isso. Então, esse processo aqui que eu vou mostrar, ele é o mesmo para os dois cartórios, tá? Eu até entrei aqui na produção. Esse aqui é o ambiente real de vocês, para mostrar aqui, deixa eu pegar um. Ó, esse menu aqui, gerar retorno, ele é do cartório de Santarém que tem sistema. Ele está disponível lá para eles também. Então, isso que eu vou explicar é tanto para cartório com sistema quanto sem sistema. Eu vou sair daqui, mas isso aqui eu entrei foi só mesmo para mostrar para vocês que no ambiente de produção, essa opção aparece para todos os cartórios. Ambiente de produção,
que ele fala, pessoal, é o ambiente real do cartório. Quando ele fala ambiente teste, é porque não é real, é isso, Lemuel? Isso, exatamente. Exatamente. Então, essa tela aqui, ela está disponível para todos os cartórios no ambiente real, o ambiente de produção. Ah, mas eu tenho um sistema, eu vou precisar dessa tela? Se por um acaso alguma ocorrência que é comum, como eu falei, a do cancelamento, você não gerar, você pode usar essa tela também, e não só a de upload de arquivo. Então, como é que eu gero o arquivo? É bem semelhante à parte lá de confirmação. Então, eu venho aqui na tela, gerar retorno. Eu clico nesse mais. Aí aqui eu vou começar a montar o arquivo. Então, aqui, como eu falei, é parecido com a tela de confirmação. Eu vou ter... Isso aqui são todos os títulos que estão sem retorno. Então, aqui, ó, mais um lugar que você pode ver que título está sem retorno, né? Você tem o primeiro botão aqui, que é o verde, que é onde você vai dar a opção de retornar. E o vermelho, ele vai te dar a opção de devolver. Esse olhinho aqui, tradicional, é mais para ver o título mesmo. Então, eu vou vir aqui retornar. E aqui ele vai me dar as ocorrências que eu posso fazer o retorno do título. Então, eu vou em gerar retorno, né, Lemuel? Vou gerar retorno. Aí tem um maisinho para clicar. A gente clica naquele maisinho e ele aparece todos os títulos ali do teu cartório. Aí você vai dizer qual que é o retorno que você quer dar para determinado título. Foi um pagamento que você recebeu? Foi o protesto que você fez? Foi uma retirada? Você vai selecionar o título, não é isso, Lemuel? Isso, exatamente. Vai dizer depois qual que é a ocorrência bem aí nessa tela. Então, selecionou o título no mais, gerar retorno, clica no mais, aí vai aparecer essa tela. Não, vai aparecer vários títulos. Você selecionar qual título que você está querendo dar um retorno, dar uma resposta para a CRA sobre aquele título. Anexou o título, clicou no título, vai aparecer essa tela. Aí você vai dizer qual que é a resposta que você quer dar para a CRA. Você quer dizer que aquele título foi protestado, foi pago, foi retirado? Você vai selecionar o tipo da ocorrência. É isso, Lemuel? Exatamente. E aí vai aparecer aqui só as ocorrências que são possíveis, né? Por exemplo, nesse caso não aparece cancelamento, porque esse título ainda não teve protesto. Então, você vai selecionar aqui a ocorrência, vai colocar a data do ato no cartório. Lemuel? Oi, pode falar. Só queria fazer uma observação, tá? O que acontece? Nós temos, salvo engano, 33 tipos de ocorrência pelo padrão FEBRABAN. Então, o que acontece? Nem sempre todas as ocorrências vão estar disponíveis aí, porque, por exemplo, não dá para você fazer uma retirada sem pedido, por padrão, a não ser que a gente configure determinados apresentantes. Não dá para você também, por exemplo, atender um cancelamento sem um pedido prévio, entendeu? Peraí, não, Jefferson, cortou a tua voz, a gente não escutou nada. Fala de novo, Ah, foi? por favor. Tá, vou voltar aqui então. Estava explicando o seguinte, que existe hoje no padrão FEBRABAN 33 tipos de ocorrência. Sustado, pago, protestado, retirado, sustado definitivo, parcial, enfim. Eu vou até colocar depois essa tabela de ocorrências lá no grupo para que todo mundo tenha conhecimento dos tipos de ocorrência que pode ser dado no protesto, no título que é levado a protesto. Então, o que acontece? Nem sempre os tipos de ocorrências vão estar disponíveis aí no retorno, porque não existe um ato pré-constitutivo, ou seja, não, em alguns momentos, você não vai poder dar um retorno de retirada se não houver o pedido de desistência, ou efetivar um cancelamento sem o pedido de cancelamento, ou mesmo dar um retorno de protestado sem antes confirmar o título, né? Em alguns casos, como o que eu citei agora, que é o exemplo do retorno de retirada sem pedido, ele vai até permitir, mas ele vai ficar retido. Então, o pessoal aqui do batimento, aqui do IEPTB, vai entrar em contato com o cartório para saber por que ele deu um retorno de retirada sem pedido do apresentante. Existe exceções, como é o caso da Equatorial, para aqueles casos que nós falamos ontem.
Mas isso é previamente configurado. Então, é importante saber que se você não está vendo aí um tipo de ocorrência, saber se existe algo impeditivo para que tenha aquela ocorrência, entendeu?